Rapaz, senhor, queridos, primeiro deixa eu dar uma explicação. Hoje eu estou gravando no estúdio porque houve uma falta de energia na região do estúdio e não houve o programa ao vivo lá nos estúdios. Mas eu senti no meu coração de trazer uma palavra para as pessoas que entrarem em contato comigo, e a palavra que eu trago para o seu coração, para o meu coração também, nesse domingo, 7 de dezembro, uma palavra poderosa, que às vezes a gente passa por cima e acha que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do capítulo 8, versículo 14. Farei uma leitura, faltam alguns versículos, mas diz assim: os discípulos esqueceram de levar o pão. E tinham apenas um pão no barco. Fala de limite, fala de uma coisa que deveria ter mais, pelo que está escrito aqui, pelo que Jesus tem feito na vida desses apóstolos aqui, e penso que vai trazer um ensino para a minha vida, para o meu coração, para o teu coração. Às vezes a gente apresenta muito menos do que Jesus fez e deseja fazer em nossa vida. Jesus, aí o texto vai se desenrolando, ele diz: guarda-se do fermento dos fariseus, de Herodes, e eles discutiram. Os discípulos ficaram preocupados. É porque não temos pão. Eles ficaram preocupados. Por que é que Jesus está dizendo essas coisas? E Jesus está dizendo: olha, vocês têm ouvido, mas não escutam. Você não se lembra quando eu parti, aqui com a palavra de Deus, vocês não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam 12. Bom, aqui se conclui o primeiro pensamento, porque aonde sobrou 12 cestos, e era para esse cesto, se for o simbolismo de bênção na minha vida, na tua vida, acompanhar a nossa vida, mas a gente nem se lembra do que Jesus fez, a gente não guarda o que Jesus fez na nossa vida, a gente não prestigia, a gente não valoriza. E Jesus, olha, se você imagina, eu sou pai, eu sou avô, então você tem um amigo, e você dá um presente a um amigo, esse amigo pega e despreza seu presente, não valoriza seu presente. Você chega na casa dele, está lá junto da casinha do cachorro, o presente que você deu, portanto, você não ficaria triste? Assim é Jesus na sua vida. Pior ainda é quando tem um presente maravilhoso e a pessoa não vai buscar, não valorizou, a pessoa não vai buscar, né? A pessoa chega, você diz: olha, passa lá em casa, tem algo maravilhoso para você, e a pessoa diz: não, nada. Você não deu importância nem àquela pessoa para ir lá receber o presente. Então, é disso que esse texto em Marcos, capítulo 8, e eu procuro sempre aqui. Eu pego a palavra de Deus, me instruí em Cristo durante 30 anos para pegar essa palavra e aplicar na sua vida, que isso traga resultados. É uma palavra de Deus aplicada na sua vida. E ele diz: você não pode ser como Herodes, é político como Herodes. Hoje o mundo está político, o Brasil está político, o Brasil está dividido, é todo mundo com ódio de todo mundo. Você não pode ser mundanista. É isso que ele está dizendo. O fermento, você sabe o que é fermento? É algo que dá uma aparência de crescimento. O pão é isso. Você bota fermento, ele fica isso, né? Dá aquela aparência. E o texto está dizendo que não reconhecer Deus na sua vida, você não requerer a bênção de Deus, você não valorizar, você não testemunhar, você não apresentar, você não ter regozijo, né, de glorificar o nome de Deus na sua vida, é um tipo de ostentação. E eu vou lhe dizer, do tempo da miséria para o tempo da ostentação, a escada é penosa, né? Para você chegar lá em cima, degrau por degrau demora, mas a pessoa que vive na soberba, na ostentação, para indicar, é uma coisa rapidíssima. Eu me lembro, no primeiro trabalho, há 30 anos atrás, quando nós fomos abrir um trabalho, eu e a Carla, abrimos um trabalho onde era uma quitanda de fruta.
de um senhor que estava com paralisia e nós fomos orar e Deus fez uma coisa maravilhosa. Daqui a pouco ele começou a fazer. Já fazia anos que estava na cadeira de roda e também desmotivado. E Deus nos direcionou para aquele lugar, a gente orou e Deus começou a fazer, a família se empolgou. Havia um parente dessa família que está envolvido com coisas que você deve imaginar. Essa pessoa começou a mudar, começou a ficar perto da gente, e esse senhor começou a fazer, inclusive foi melhorando, melhorando, começou a fazer bicicleta ergométrica, e começou a fazer esteira, e era uma salinha pequenininha. E devido a Deus ter operado esses milagres, que Deus faz milagres, Deus, eu estou pregando aqui, porque Deus faz milagres, Deus vai fazer milagres na sua vida. E a fé vem pelo ouvir. Então eu tenho que lhe dizer para você acreditar que Deus faz milagre na sua vida. Deus faz milagre na sua vida. E ele gosta que a gente reconheça isso. Ele está dizendo, por que você só tem um pão? Quantos cestos sobraram? Você imagine um cesto, quantas centenas de pães cabem no texto, um cesto, e os discípulos sobrar 12 cestos. Quer dizer, era para a gente estar carregando as nossas bênçãos, mas a gente ostenta, a gente tem vaidade, a gente tem orgulho, eu não vou pedir, a gente não quer pedir a Deus, mas se humilha para qualquer situação, qualquer pessoa. E lá nessa casa de fruta, tinha um rapaz que vendia fruta, o nome dessa pessoa é Jailson. E ele me procurou uma das manhãs, eu estava pregando o nome, as letras Jesus lá dentro do templo. Eu gosto assim de templo que tem um nome. Mandei fazer as letras bem bonitinhas, e ele chegou e disse: o senhor tá segurando nesse nome, está pregando esse nome? Eu digo, não, querido, eu estou pregado nesse nome faz tempo. Esse nome é quem tem me sustentado. Aí ele riu, eu disse, como é seu nome? O nome dele é Jailson, mas ele disse assim, meu nome é Buiu. Eu sou super simpático, uma pessoa maravilhosa. Aí começou a falar, eu trabalho com fruta, e o que eu ganho o que eu como de noite, é o que eu ganho durante o dia vendendo, e lá vai as dificuldades. E eu sei cantar. Eu disse, é mesmo? Pois cante. Ele disse, não, mas eu sei cantar Zezé de Camargo. Mas você disse que sabe cantar, cante. E ele cantou. E como é que era? Como é bonita a voz desse homem. Uma voz extraordinária, linda a voz dele. Quando ele terminou de cantar a música que ele estava cantando, ele disse, eu sei cantar Foi na Cruz, porque minha mãe e tal, assim, eu disse, pois cante. Ele terminou de cantar, eu disse, por que você não vem hoje de noite para cantar? Ele disse, eu não tenho roupa, não tenho, eu tenho só esse sapatinho cortado, tipo uma chinelinha. E eu disse, olha, o que é que você faz mais? Eu tenho um pagode, uma roda de pagode. Eu digo, então, você não canta lá? Por que você não vem cantar aqui na igreja hoje? E ele chegou e disse, mas e o pagode lá, também eu tiro um dinheiro de lá. Eu disse, olha, se você vier para Jesus, não é a igreja, se você entregar sua vida a Jesus, se você caminhar com Jesus, e ele não lhe der 10 vezes mais, eu largo a igreja, a fé, e vou tocar pagode, porque eu sei tocar. Todos os instrumentos aí eu sei tocar. Toco violão, toco instrumento de cura, pião, qualquer coisa desse flauta transversal. Então, eu garanto a você que aí chocou ele. Ele ficou chocado. De noite ele chegou, de bermuda e tudo, com um sapatinho, e cantou. E como é bonita a voz desse homem. E todos os dias de manhã, quando ele ia sair para vender as frutas, ele passava na minha casa e gritava lá na janela: vou para a rua agora vender. Eu digo, fica aí na frente. Aí eu botava a mão, orava. O homem da tapioca com ginga ia lá para casa, saía, eu acho, 4 quilômetros da casa dele, mas antes para ir uma praia muito famosa aqui na região, mas Jericoacoara, a Praia dos Camelos, aquelas montanhas, uma praia muito famosa, das dunas. E antes de eles ir também, ele ia lá em casa, levava tapioca, pendurava no ferrolho lá de casa, e dizia, pastor, ora, e eu orava. E Deus começou a abençoar a vida dessas pessoas. Aí eles passavam o dia inteiro e voltavam com mercadoria, 11 horas da manhã, não tinha mais nada para ver. Deus começou a abençoar, Deus começou a abençoar, e esse jovem especificamente, de uma situação que ele comia à noite, o que ele apurava durante o dia,
Lá no final do ano, ele já começou, aí já comprou um veículo tipo Kombi, botou gás veicular, que é mais econômico, né? E foi trabalhando, daqui a pouco disse, pastor, eu vou botar um mercado. E botou um mercado. E o que aconteceu? Ele começou a ocupar-se demais com as coisas dele e esqueceu de mostrar o pão, de lembrar quem é que mantém a bênção na nossa vida. Porque não é só importante receber a bênção de Deus, é manter a bênção de Deus, porque o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. E se a gente não tiver guardado em Deus, se tua bênção não tiver guardada em Deus, aquele que veio para roubar, matar e destruir vai fazer o quê? E ele começou a ser ocupado, ele ocupado, lá vai, muito tempo. E daqui a pouco aí as prioridades dele foram mudando, daqui a pouco chegou a campanha política, ele saiu vereador, estava até bem nas pesquisas, mas aí se ocupou demais e esqueceu de Jesus. Jesus não é vingativo, mas ele é o teu escudo de fortaleza. Não é uma coisa, mas Jesus podia proteger, querido, a gente nem tem milagre. E outra coisa que eu vou falar hoje, desde quando Deus tem a obrigação de fazer milagre na minha vida, na tua vida, é porque Ele te ama, é porque Ele gosta, e eu vou provar isso na palavra de Deus. Jesus gosta de te abençoar, Ele sente satisfação. A maioria dos milagres não havia a menor necessidade, ele veio para pregar a chegada do reino, mas ele desejava tanto abençoar que às vezes ele dizia, para que eles creiam, pai, entendeu? E esse homem, aí começou a perder as coisas, foi uma coisa muito, Deus deu filho a ele, a mulher dele era estéril, e esse tempo que estava na igreja, não vou dizer o nome da esposa, pessoa maravilhosa, e deu filho e tudo, e terminou que essa pessoa foi e deixou de ter tempo para Jesus, daqui a pouco teve que se separar da esposa, daqui a pouco o comércio acabou, e daqui a pouco essa pessoa. Mas, pastor, que história triste? Não, Deus não escreve história triste. A gente tem que lembrar quem é que voltou. Então, um dia alguém voltou, e aí, você passou muitos anos, e a gente, da Igreja Metodista Wesleyana, muda muito de cidade. Hoje menos, né? Que eu tenho cabelinho branco, então é menos. Hoje mesmo eu acabei de chegar do campo missionário, né? Eu estava viajando no campo, peguei ontem, depois uma mensagem ontem, no aniversário de uma das nossas igrejas lá em Pendência. Então, hoje eu viajo menos, mas durante o tempo eu viajava muito. E aí fui para uma outra cidade, quando eu voltei um dia no trânsito, eu encontrei com ele, ele me viu, ele gostava muito de me beijar. Eu tenho muitas ovelhas que gostam de me beijar, beija no pescoço, beija na minha cabeça, dá cheiro. Aqui no Nordeste gosta de dá cheiro assim, me beija, me abraça, e ele me abraçava assim como se fosse me torar. Aí eu disse, como é que você está? Ele disse, voltei para Jesus, e Deus organizou a vida dele novamente, reconciliou o casamento. Hoje ele é o pastor Jair. Não é linda essa história? Porque Deus faz assim. Lembra quem faz milagre na tua vida, viu? Lembre que Jesus sempre. É... Então, Jesus pergunta no texto, né? Cadê os pães? Ele só tem 5 pães. Ele disse: 5 pães, você não lembra o que eu fiz sobrar na tua vida? O tempo da dificuldade é muito difícil, mas quando chega o tempo das coisas tranquilas, imediatamente a gente não sei o que acontece. Né? Eu não sei o que acontece. E Jesus está dizendo: eu fiz sobrar muita coisa na sua vida. Ia faltar, ia acabar. E esse pão pode ser associado a qualquer área da sua vida, porque tem coisa. Desde a infância da gente, quando ia morrendo de uma topada dentro de uma bacia afogada, quando mergulhou e era para ter fraturado o pescoço, quebrado o pescoço, Deus guardou. Era para naquela situação ter se machucado, ser ferido, Deus guardou. Então, muitos foram os milagres, os pães que Deus deu na minha vida e na tua vida. Eu fui pregar numa igreja que era em Tangará, e eu pastoreava uma igreja
que era, você se perdoe, eu tenho um chip, já iniciei a gravação, não tem como parar. Eu tenho um chip, quando passa alguém na rua, ele começa a arengar, mas estamos ligados aqui em Cristo. Não estou no estúdio, como eu já expliquei antes, e fui com minha esposa no meu carro para Tangará. E quando cheguei lá, antes de eu começar a pregar, quando eu olho, chegou uma Kombi cheia de jovens. Olha, lotaram a Kombi. Onde é que vocês arranjaram essa Kombi? Não, que o senhor estava aqui, a gente veio atrás. Fica 90 quilômetros da capital. Como, pelo amor de Deus? Vocês abasteceram essa Kombi onde? É a gás, pastor. Abasteceram onde? Em Natal. Meu filho, aqui não tem gás. Olha, enquanto está cedo, pegue dinheiro aqui, vá botar a gasolina nessa Kombi. Pastor, a Kombi não tem tanque, não. Eu, meu Deus, não ligo uma coisa dessa. Como assim? Não, tá só o bujão de gás mesmo, o botijão de gás. Não tem o tanto de combustível, não. Uma Kombi meio suspeita, meio irregular. Preguei com o coração na mão, já pensando como é que eu vou voltar com a quantidade de jovens, as mães, os pais. E certamente eles disseram, a gente vai atrás do pastor Marconi. Quando a gente saiu, terminou de pregar, não quis nem. Depois desses cultos, sempre tem um lanchinho, mas aí eu não quis ficar, nós vamos embora. E vocês vão na frente. E eles andando, eu digo, tem quantas bolinhas no gás? Ele disse, tem uma verde e uma amarela. De 5 verdes, tinha uma verde e uma amarela. Quer dizer, eles consumiram 4 bolinhas de lá para cá. Tinha uma bolinha e um pouquinho para voltar. E no interior não tem abastecimento. Ainda hoje é muito difícil ter no interior ter abastecimento de gás. E eles saíram e eu saí com a mão estendida atrás, dirigindo com a mão, só baixava a mão, nesse tempo não era um carro automático, era um carro de marcha, eu só baixava a mão para trocar de marcha e estendendo a mão, eles andando na frente, eu com a mão estendida, e a bolinha amarela segurou até Parnamirim. Quando chegou em Parnamirim, passou a verde, passou para a amarela apagou, e quando chegou na frente do cruzamento do primeiro posto, que é da região aqui que conhece, parou, acabou o gás do outro lado da pista, mas de frente do lugar seguro. Só foi empurrar e cruzaram a pista, empurrando aquela onda de jovem, tudo com energia, e Deus faz isso. Então eu tenho que me lembrar, não é coisas hipotéticas, eu não prego. É que eu vi um pregador lá em Buenos Aires, é que eu vi um pregador lá em Manaus, você já viu, eu tive nesse canto. Eu falo de coisas que eu vi na minha vida, acontecendo na minha vida. Deus multiplica não só pão, quando construímos vida nova, alguém doou, que é um milagre grandiosíssimo. A pessoa doou 59 telhas de 6 metros, uma fortuna. Só que o tempo pegava 60 telhas. E a pessoa, quando foi cobrir no outro dia, já tinha medido, remedido, calculado, descalculado, mas quando foram botar as telhas, completou perfeitamente. Não me pergunte como, porque Deus multiplica pão. Eu tenho que falar isso para a sua vida. Pastor, é seu salário fazer isso? Não, é meu chamado, é o meu chamado, ministrar a palavra de Deus, trazer a mudança de Deus na sua vida. É uma vocação, isso não se aprende em seminário. Eu tenho bacharel de teologia, tenho mestrado em teologia, doutorado em teologia, tenho outras formações da psicopedagogia, da gerontologia, iniciei, mas não terminei outros cursos na área da sociologia, fiz ciência da religião, mas isso não me instrui, é Deus que vocaciona a ser uma chama no coração da gente, e a gente sente essa necessidade de abençoar vidas, e é o que eu estou fazendo nessa noite. Hoje eu vim com o carro que veio me trazer aqui na minha cidade, onde eu moro, e eu dizendo a ele, olha, já fiquei no prego, essa estrada aqui, já fiquei no prego, já fiquei no prego, já fiquei no prego. Pastor, como é que sai? Eu digo, meu filho, não sai. É Deus que cuida de mim, porque eu fico no prego, aí ele diz, para um caminhão, né, pastor? Eu digo, exatamente, porque essas estradas são muito esquisitas, não tem nem sinalização. Não tem como eu descrever para você. São estradas do óleo. Só veículo pesado passa, é muito esquisito, muito perigoso, muito esquisito. E eu algumas vezes fiquei no prego lá. E eu dizendo a ele, olha, aqui nesse lugar eu fiquei no prego, e parou um caminhão da Leite França.
Eu conheço o proprietário da leite, mas não foi por isso que eu estou falando um milagre disso. E o homem disse: olha, eu não tenho como. Eu digo: olha, ferveu o motor. Eu não vi, eu não olhei para o ponteiro, ferveu o motor da caminhoneta aqui. E está indo para onde? Eu estou indo para uma cidade chamada Afonso Bezerra, mais de 50 quilômetros, de onde o carro estava quebrado, para onde eu precisava ir. E se eu tenho uns fios de varal, daqueles de plástico, a senhora que é dona de casa, você, até o pai de família, qualquer pessoa, você sabe aquele varal de plástico que estende roupa? Ele disse: eu tenho um fio desse que está segurando as caixas de leite. Quer tentar? Eu digo: vamos tentar. Amarrou na fazenda do caminhão. Ficou pertinho, uma caminhoneta desligada, é pesadíssimo para você dirigir, é pesado para frear, porque o hidráulico não funciona. Eu orei: Deus, agora o controle está na tua mão. E o homem disparou, ele disse: eu vou ter que correr, porque para forçar menos o cordãozinho, eu tenho que correr para poder o carro pegar a velocidade. Depois que pegar a velocidade, eu não posso mais diminuir, senão vai romper o cordãozinho. E esses 50 quilômetros. 50 quilômetros. Ainda bem que não tem subida, descida, curva. É a estrada do óleo, é reta, parece aquelas estradas dos Estados Unidos. Quem anda sabe onde eu estou falando. Não vou citar geograficamente, que não vale nem a pena para você. E esse homem tome pé, e eu segurando, eu orando, a Leila e a Carla orando, meus filhos atrás, e foi os 50 quilômetros, e eu contando ao pastor que veio me trazer na minha casa hoje. Eu disse a ele: olha, não quebrou. Até eu chegar na entrada de Afonso Bezerra, o fio não quebrou. Eu guardei esse fio em 5 anos. Como eu me mudo muito, terminei perdendo esse fio. Eu chamava o fio do milagre. Eu chegava nos cultos, eu ia pregar, você está vendo? Esse fio aqui, dá para arrastar uma moto com esse fio? Dá para se arrastar, rebocar uma moto. Agora imagine rebocar uma Toyota, de um SR de carroceria, com um fio desse, mas Deus faz isso. São pães de milagre que Deus faz na nossa vida, e eu preciso dizer isso a você, para que você acredite e isso aconteça na sua vida. Ele não é só escudo e fortaleza, ele é também socorro bem presente em toda angústia. Deus, Deus, que te ama, que conhece, tá certo? Então, eu espero que você lembre, né? Muitas vezes, Deus fez isso na sua vida. E muitas vezes a gente não tinha nem a fé para conhecer isso, não tinha a instrução, né? Não tinha conhecimento, né? E a gente pode achar que está tudo fechado, sem nada, sem luz, sem. Você está, às vezes, numa situação, eu tenho certeza que alguém está precisando muito dessa palavra, porque às vezes você está numa situação, aí você diz: eu não vejo uma luz, eu não vejo uma saída, eu não tenho recursos para resolver. Quando eu era no início do meu ministério, e Deus sempre colocou grandes desafios assim para mim. Construir um templo para 300 pessoas, para 500 pessoas, reedificar um templo, fazer o. Deus sempre colocou grandes desafios na minha vida. E um desses desafios eu cheguei para um presbítero, que foi um pastor há muitos anos. Eu disse: rapaz, eu estou tão preocupado assim, assim. Ele me disse algo que eu quero que você guarde no seu coração. Eu quero que você guarde isso. Ele disse: Marconi, pastor Marconi, e a gente é amigo desde a juventude, mas não era pastor, não era presbítero. Olha, o alfaiate, ele precisa do tecido. O marceneiro, ele precisa da madeira. O pedreiro, ele precisa do traço, do cimento, do concreto, todos esses profissionais precisam de alguma coisa para fazer alguma coisa. Deus não precisa de nada, ele só precisa da vontade dele, e ele tem. Deus tem vontade. A questão não é se Deus vai ter vontade. A Bíblia diz: eu sei os pensamentos que eu tenho de você, pensamento de paz, não é pensamento de mal. Deus, final que você deseja. Ele quer que a gente escolhe. Eu não escolho não pedir nada a Deus, não. Mas se eu quero. Não, não é assim. Estava pregando outra noite, e eu termino o culto, aí alguém disse: você vai dar uma peça apostólica. Criança da bênção apostólica. Eu disse: olha, eu vou ter que falar algo. E eu disse: olha, tem uma pessoa aqui que hoje de tarde, se trancou no ambiente e disse: eu quero sumir, sumir, sumir. Não é sumir, é sumir, sumir, sumir. E eu quero lhe dizer que Deus viu. Você não quer sumir, você quer que essa dor, esse sofrimento suma da sua vida. E Deus vai fazer isso.
Quando terminou o culto, uma pessoa me procurou. Então, Deus sabe aonde você está e sabe o que você falou. E ainda que você não tenha falado, Ele sabe do que você precisa. Ele tem o poder, a autoridade e o desejo de abençoar as pessoas. Como eu estou no estúdio, eu estou que ficar mudando a visão para lá e para cá, porque estou gravando em alguns aplicativos que eram pessoas me pediram. Me perdoe, eu não estou no estúdio, eu estou fazendo aqui de forma na fé, para abençoar a sua vida. O importante, escuta isso que eu estou falando. Deus vai iluminar, Deus vai iluminar, Deus vai iluminar, Deus vai iluminar a tua situação. Coloca isso no teu coração. Se eu sou um homem de Deus, se eu sou um profeta de Deus, Deus vai iluminar a tua situação. Não importa, se não, mas não estou vendo, eu estou no fim, no fundo do poço, não interessa. Deus, acima do fundo do poço, lá em cima tem um céu, e do céu, as janelas do céu, há um Deus que vê. Tá certo? Ele viu o José que estava lá dentro do poço, então, Mateus capítulo 3, e Deus, quando eu me lembrando desse texto, né, de Deus vai iluminar, a Bíblia diz que a luz dissipa toda a treva. Quando a graça de Deus, o favor de Deus, a luz de Deus entra na tua vida, toda a treva vai saindo. Aí você ganha iluminação. A Paulo até fala isso. Iluminando o vosso entendimento, a gente ganha clareza e começa a ter decisões acertadas pela boa mão de Deus. O favor de Deus vai te conduzindo na direção daquilo que Ele quer para a tua vida. Ele quer para a minha vida. Não tinha necessidade. Ele não vai aumentar um milímetro por abençoar a tua vida, ele vai continuar sendo Deus, porque sempre Deus ele foi e é. O que vai acontecer é que ele tem prazer de abençoar a tua vida. Né? Os homens não, os homens gostam, Mateus diz, os homens gostam das trevas porque suas obras são mais. Você já prestou atenção quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada, vai ter um cantinho aqui lá que é bom, que é bem escurinho, não é? Todo cantinho de fazer alguma coisa que não é para se fazer é bem escurinho. Estou falando das coisas do ambiente, até os atos íntimos na presença de Deus, abençoado por Deus, mesmo que seja na escuridão, não tem problema, porque a luz de Jesus está lá e é assim que é gerado vida, é assim que os filhos são abençoados, o Espírito Santo vai abençoar, que Jesus foi feito pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu já orei por muitos casais e algumas das pessoas que assistem o programa sabem disso. Teve casais que eu orei, não me lembrando das coisas, o casal que eu orei, cheguei no apartamento dessa pessoa, a esposa chega, estava assim, de tristeza, muitos anos de casado. Meu filho, bote a mão aí em cima da região do útero da sua esposa aí, bota a mão aí, que eu vou botar a mão em cima da sua mão. Ele botou a mãozona dele, tem uma mão grandão, eu botei a mão pequena em cima da mão dele e orei, e Deus deu um casal, não, deu um gêmeo, né? Casal não, deu dois meninos a ele, gêmeos. E quando ele foi à noite, eu disse: olha, quando você der lá na intimidade do Espírito, Jesus, é isso que eu quero. Jesus vai chegar. Até nessa situação, Jesus vai chegar. Tá certo? Um homem com a minha reputação não ia falar uma besteira se eu não soubesse o que eu estou falando. Eu sei muito bem o que eu estou falando e eu posso garantir. Então, aonde os homens gostam das obras do Senhor, mas é, Deus as obras do Senhor de luz, né? As obras de Deus também. Essa época agora é a época do Natal, né? Estão acendendo lâmpadas. E eu acho que também foi mais isso que fez eu pegar esse sermão. Acenda a lâmpada da tua vida. Deixe Jesus Cristo acender a lâmpada da tua vida. A bateria está apagada, hoje vai ser acesa em nome de Jesus. Hoje vai ser acesa em nome de Jesus. Jesus Cristo vai acender a tua lâmpada hoje em nome de Jesus. Jesus vai. Acender o pisca-pisca, né? Todo mundo gosta no final do ano e acender o pisca-pisca, mas mais importante do que acender o pisca-pisca, que é lindo, é você acender a sua lâmpada e Deus vai acender nessa luz. Vai iluminar o teu caminhar. Deus vai iluminar. Deus vai iluminar o seu caminho. Deus vai iluminar o seu caminho. Vou olhar para esse outro aqui. Deus, Ele vai iluminar o teu caminho.
Em nome de Jesus, receba isso. E ele vai saber. Pode ter a treva do tamanho que tiver, na autoridade, no nome de Jesus. Deus vai iluminar o teu caminhar. Quando, Deus gosta de fazer as coisas na luz. Ele podia ter chegado e disse que a terra era sem forma e vazia, não havia nada, não havia forma, não havia ruído, não havia som, não havia graça. Ele podia ter dito: vamos fazer praia, água, não sei o quê, árvore, animal. Mas antes ele disse: haja luz. Hoje haverá haja luz na sua vida. Hoje haverá haja luz da parte de Deus. Vai haver haja luz da parte de Deus. Em nome de Jesus. Né? Vai haver haja luz. Mas se eu conseguir que você entenda isso, você vai conseguir ser abençoado. Se eu conseguir que você guarde no seu coração, na Bíblia, de tudo que você deve guardar, guarde no seu coração, porque dele procede a saída da vida. Porque se seu coração tiver essa palavra poderosa, saltará milhões de bênçãos na tua vida. Igual ele disse para a mulher: rapaz, se você entendesse quem é que está falando com você. Rios, não era conta-gota, não era um pouquinho, não era um pouquinho de nada. Rios de água vida iam fluir do seu interior. É isso que eu tenho que fazer para gerar mananciais. Eu tenho notado aqui, Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que estejam iluminados os olhos, foi Paulo, sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, tem que guardar no coração e o entendimento da gente, o acreditar, a fé, é difícil porque é isso, é simples demais para mas você acreditar, ele morreu na cruz por mim da vida eterna para me garantir a salvação, e ele me ama, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo traidor, mesmo eu trair minha mulher, trair meu marido, trair o meu amigo, trair o patrão, trair o meu emprego, trair meus sócios, mesmo eu tendo roubado, mesmo eu traficando, mesmo eu fazendo isso, aquilo, olha, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Deus te ama. Eu passo a noite fazendo coisas que de manhã eu me envergonho. Deus te ama. Me perdoe dos aplicativos.